Em meio a essa série de tensões que a gente trouxe agora há pouco, né, se espalhando pelo mundo, e a guerra tarifária de Donald Trump, metade dos conselheiros e diretores aponta uma falta de processos estruturados para monitorar exatamente riscos geopolíticos. A gente vai tentar entender agora como as empresas enxergam o impacto do contexto geopolítico nos seus negócios. Eu converso agora com Sandra Guerra, que é fundadora da Better Governance. Seja muito bem-vinda e boa tarde, Sandra. Pelo convite. Sandra, queria começar exatamente te perguntando o que as empresas deveriam estar mapeando acerca exatamente desses impactos globais. Envolve algum aspecto que tange exatamente aos impactos dessa escalada de conflitos, do nível de tensionamento global nos números e índices macroeconômicos, ou tem mais do que isso? Olha, os impactos do contexto geopolítico na atividade das empresas é muito grande. Claro que algumas empresas sofrem mais impactos do que outras, dependendo da sua atuação. Por exemplo, empresas do setor de óleo e gás, empresas de agro, para citar apenas dois exemplos. Mas veja, nós fizemos uma pesquisa juntamente com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa para ver como os conselhos de administração estão lidando com este contexto, com esses fatores geopolíticos. E o que nós aprendemos é que, embora essa maioria que você acaba de citar tenha bastante consciência deste impacto, não necessariamente isso está sendo acompanhado de processos estruturados de uma forma mais, vamos dizer, organizada para tratar no conselho de administração. Os conselhos e as diretorias da empresa sempre acompanharam os riscos geopolíticos dentro de uma matriz de risco. Mas nós estamos falando agora, e as notícias que você acaba de apresentar mostram que os eventos estão acontecendo simultaneamente e numa velocidade muito mais difícil de se compreender os impactos para cada uma das empresas. E note que eu estou falando de impactos de risco, mas falo também de oportunidades que são oferecidas para algumas empresas neste contexto. Então, a discussão, embora ela aconteça ainda nos conselhos de administração, de uma forma, vamos dizer, mais eventual, em caso a caso, uma empresa vai abrir um mercado, vai começar a exportar para um outro lugar, vai ter uma nova operação, vai fazer um investimento de longo prazo e precisa ver as implicações, por exemplo, das tarifas impostas pelos Estados Unidos nesse momento, isso vai ficar, há uma incerteza muito grande. E há uma volatilidade gigante, você é testemunha diária disso. Então, na verdade, o que a gente entende a partir dessa pesquisa é que há uma oportunidade para os conselhos de administração tratarem disso de uma forma mais estruturada, embutirem isso mais cotidianamente e uma discussão específica para as implicações vindas destes fatores nos seus negócios, mas principalmente colocar uma visão de longo prazo. A pesquisa também indica que apenas metade dos nossos respondentes, que foram conselheiros de administração e diretores de empresas, identificam que isso está, vamos dizer, embutido claramente no planejamento estratégico das empresas. E aí a gente tem muitas oportunidades de melhoria nesse sentido. E aí eu queria entender exatamente esse universo, Sandra, mensurado por essa pesquisa. Você citou, por exemplo, o setor de óleo e gás e, evidentemente, os impactos que são presentes em meio a essa escalada do nível de tensão global e, evidentemente, a gente acompanhou, por exemplo, naquela incursão mais recente no Oriente Médio, aquelas discussões acerca, por exemplo, da possibilidade do fechamento do Estreito de Hormuz, e esse impacto ele é direto. Eu queria entender, por exemplo, se as empresas do setor, elas têm ambientes ali, né, setores já estruturados, que medem esse nível de tensionamento global e trazem soluções práticas, e tentar entender também, em paralelo, quais seriam essas soluções para empresas que talvez não sejam tão afetadas de uma forma tão direta ou clara como a gente tem falado agora do setor de petróleo, mas evidentemente com esses impactos mais tangenciais, né?
Victor, certamente as empresas têm sim monitorado e têm aperfeiçoado a forma que monitoram esses movimentos, particularmente, como eu disse, as empresas que estão mais expostas nos exemplos que eu dei. Há empresas, por exemplo, que num dia tem 200 navios percorrendo o mundo entregando seus produtos, né? Uma empresa de commodities, por exemplo. Então, é claro que isso é monitorado e elas estão trabalhando para acelerar, vamos dizer, o processo de entrada dessa informação para os seus processos de decisão cotidiana, né? E isso acontece naturalmente naquelas que estão mais expostas a risco. Aquelas que não estão têm menor necessidade disso. Mas o que o nosso estudo indica é que, a despeito deste uso, vamos dizer, mais tático, por exemplo, da inteligência artificial, que ainda não citamos aqui, e ela é fundamental para entender esses movimentos, a intercorrelação, você acabou de colocar 3 notícias aí, que certamente Israel, Polônia, Croácia, Rússia, isso pode ter uma correlação para um determinado negócio imediata ou mais no longo prazo. Então, a inteligência artificial será certamente aprimorada não só no uso tático, mas o ponto que nós estamos trazendo aqui no estudo é que ele pode também ser usado para as decisões de mais longo prazo que acontecem no âmbito do conselho de administração das empresas. Então, ter um olhar, vamos dizer, atual, corrente, cotidiano do que está acontecendo pelo mundo, mas olhar esses movimentos para, vamos dizer, embasar o pensamento estratégico das organizações. Nas empresas que têm menor exposição, elas têm, vamos dizer, mais tranquilidade, mas isso não quer dizer que elas devam ficar muito tranquilas, porque, de alguma forma, este contexto no mundo, se não impacta na venda de seus serviços e produtos, na sua atuação nacional ou internacional, certamente vai ter algum impacto na sua cadeia produtiva, na sua cadeia de criação de valor. Então, mas claramente elas terão, vamos dizer, mais tranquilidade, mais tempo, até mais distanciamento para tratar e entender esse contexto geopolítico tão volátil e tão desafiador. Exatamente sobre isso que eu queria perguntar, Sandra, porque você falou, por exemplo, dessa consolidação e planejamento de estratégias a longo prazo, né, baseando-se, evidente, nas informações que temos hoje. Tem um ponto que eu achei relevante do estudo, que aponta que mais de 33% dos conselheiros e diretores discordam que as informações disponíveis sobre a situação geopolítica sejam suficientes para fundamentar decisões estratégicas do Conselho. Queria entender exatamente que informações são essas e, de novo, como estruturar um nível de resposta a essa possibilidade, por exemplo, de uma escalada, de uma mudança, de uma guinada do ponto de vista do cenário geopolítico, dado o nível de imprevisibilidade que a gente vive hoje, com as notícias, né, se acavalando e surpreendendo até mesmo os analistas internacionais. Bom, a gente tem a informação, a informação, vamos dizer, do momento, e aí eu me referia a uma resposta tática de uma empresa, de um movimento que acaba de acontecer, e ela tem que redirecionar, por exemplo, a sua atividade para a próxima semana. Eu entendo que a inteligência artificial é uma coisa nova que as empresas, relativamente nova que as empresas estão adotando, e ela vai se aperfeiçoar cada vez mais para ter informações, vamos dizer, quando elas acontecem, e mesmo o processamento e a intercorrelação dessas informações, e isso certamente vai avançando. Mas o que nós estamos falando aqui é que, no âmbito de um conselho de administração e mesmo de uma diretoria, você tem decisões que têm um impacto de muito longo prazo. Você faz um investimento hoje, por exemplo, numa operação onde você vai investir nos ativos, vai construir uma unidade, vai, enfim, desenhar toda a sua operação numa determinada região, por exemplo, e que você vai começar a ter receita dali a 2, 3 anos. E a ideia é que você vá amortizando esse investimento em 10 anos, pode acontecer, em 15 anos. Então, não é simples, a tomada de decisão no âmbito empresarial, ela é cercada de incertezas. Então, o fato aqui, o objetivo seria, então, reduzir essa incerteza ou aumentar, vamos dizer, a confiança para a tomada de decisão. Risco sempre terá, e essa, na verdade, é a equação do lucro, onde não há risco, não há oportunidade. Mas, nesse sentido, o que se poderia ter é, primeiro,
a adoção de inteligência artificial para, vamos dizer, subsidiar essas decisões estratégicas das empresas, trazer mais especialistas externos para essa discussão, convidar especialistas externos, convidar líderes empresariais que atuam numa determinada área, têm conhecimento, por exemplo, mais claro do que está acontecendo agora na Ucrânia, ter conhecimento do impacto do que houve hoje ali na Polônia ou do ataque israelense, para que essas discussões sejam trazidas para o Conselho de Administração e Diretoria para a redução dessa incerteza das decisões com foco no longo prazo. Pensando, evidentemente, né, Sandra, nas particularidades setoriais, as empresas mais afetadas por um cenário um pouco mais adverso, como esse que a gente tem acompanhado, eu queria entender exatamente como, a partir exatamente de uma estruturação mais consolidada dessas alternativas que são levantadas, inclusive, por esse estudo de vocês, como isso pode impactar exatamente essa estratégia de negócio, se a gente parar para pensar, por exemplo, seja em exportações, quanto, por exemplo, na instalação de plantas produtivas. Eu queria entender, dado esse cenário de bastante incerteza, principalmente se a gente tratar daquilo que é um pouco mais presente há mais tempo, o conflito, por exemplo, na Europa, né, com a incursão de Vladimir Putin na Ucrânia e, evidentemente, mais recentemente, esse tarifaço de Donald Trump, as empresas, de uma forma mais estrutural, elas já modificaram o seu modus operandi de fazer negócio? Olha, as empresas estão discutindo profundamente e num cenário ainda bastante que está em transformação continuamente, né? Diariamente nós estamos, por exemplo, em relação ao tarifaço, nós estamos ouvindo notícias, mas claramente, quando você tem uma limitação, por exemplo, de tarifas, a empresa deve se posicionar para se ela não poderá oferecer produtos para um determinado mercado, no caso dos Estados Unidos, ou poderá, mas com um imposto muito grande, então ela deverá se mobilizar para ver quais outros mercados que ela poderá oferecer esses produtos, e aí, inclusive, muitas vezes pode surgir uma oportunidade, já que outros países, outros players que não compravam do Brasil determinadas mercadorias passarão a comprar, já que um país que está em guerra, já que um país que tem uma condição econômica diferente agora por causa de algum fator desses geopolíticos, isso se torna uma oportunidade. Então, é bastante complexo tomar decisões num cenário em transformação como está acontecendo agora. Naturalmente, a empresa não pode tomar uma decisão em função de algo que acaba de acontecer. Há que haver uma reflexão, há que haver se aquele fato vai perdurar por algum tempo, aquele impacto, aquele fator, mas é exatamente tendo informação sobre isso, buscar reduzir a incerteza. No longo prazo, certamente é o maior desafio, porque hoje, inclusive, no passado, por exemplo, era comum se pensar em horizonte de planejamento estratégico das empresas. Me lembro até do período que se falava em 7 anos, mas isso já faz algum tempo. Ele reduziu depois para 5 anos. Já vi empresas ao longo do caminho reduzirem para 3, e tenho conversado com conselheiros de administração que falam é impossível a gente pensar num planejamento estratégico com mais de 2 anos, dada a volatilidade que a gente vive no cenário global de hoje. Cenário assustador. A gente conversou aqui com Sandra Guerra, fundadora da Better Governance. Agradeço muito pela disponibilidade, Sandra, de bater esse papo com a gente. Muito obrigada, foi um prazer. Até mais.